A verdade que você vai descobrir que vai botar um poder na sua mão é muito mais do que seu marido trair você, ou a sua sogra não gostar de você, ou o seu filho tá mentindo para você, ou o vizinho fazer fofoca de você, tá? Porque tem certas coisas que nós descobrimos que nos fazem refletir, tá? Mas tem certas verdades que quando a gente descobre, põe o poder na palma da nossa mão. E é sobre isso que eu tô falando aqui. Olá, estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo, canceriano, ao canal Mística Intuitiva. Sou Alane Ramos e você clicou nessa leitura porque, assim como eu, você está em busca de respostas. Você está na rota de descobrir verdades. Você quer saber o seu ideal de vida. Assim como eu, você quer um propósito para viver. E a espiritualidade está oferecendo você essa oportunidade. Você não chegou aqui à toa, você não caiu aqui de paraquedas, você realmente está recebendo instruções do Espírito de Deus conectado com você. Não existe acaso quando se trata de espiritualidade. Não existe coincidência. Por isso, fique nessa leitura até o final, porque o que você vai ouvir aqui é completamente compatível com a sua energia, com o seu plano divino e com aquilo que você realmente deseja. Para que essa conexão realmente se estabeleça de uma forma firme e verdadeira, a gente precisa fazer uma oração, sim. A oração é um canal de comunicação e de ligação entre pessoas e seres espirituais. Por isso, permita que a espiritualidade trabalhe para você. Permita que o dom de Deus caia nesse momento sobre a sua cabeça. Descruze suas pernas, seus braços, feche seus olhos e oremos. Deus Santo, na sua gloriosa presença de luz nesse momento, eu me chego para me conectar, eu me apresento para me conectar com os cancerianos. Aqui, Deus, nesse momento áureo, nesse momento de luz, eu peço ao anjo da guarda dos cancerianos que tragam as respostas que eles precisam, que tragam a conexão ansiada, que essa leitura não seja uma perda de tempo, mas sim um ganho superior de instrução espiritual, aonde eles vão poder basear algumas respostas que muitas vezes nós precisamos encontrar dentro de nós mesmos. Que essa leitura seja o caminho do esclarecimento e da iluminação, junto com o anjo da guarda do canceriano, com o meu anjo da guarda, que eles possam ter a estabilidade necessária e seguir adiante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim seja, assim é e assim será. Mesa aberta para o signo de Câncer. Vamos iniciar, canceriano, com o deck da Cigana Esmeralda, que é o deck maravilhoso que a parte da Cigana ela me presenteou, né? Justamente com a cigana que eu trabalho. Na descrição do vídeo você encontra o link para o caso você queira adquirir, né? Você vai ver durante a leitura que as mensagens vão ficar mais claras por conta disso. Cigana Esmeralda. Ó, a carta da cigana com a carta do livro, ó. Revelação de segredos, né? A Cigana Esmeralda vai revelar algum segredo aí pra você, tá? Uma verdade. Foi pro deck de novo, porque você que aprende, que você que estuda baralho cigano, você sabe que tem que ter as cartas de corte, né? Leitura tem que ter carta de corte. Por quê, Alane? Porque é a maneira da tua espiritualidade falar exatamente com você aquilo que você precisa ouvir. A tua vida tá um pouco embaralhada, né? Fora do lugar, houve acontecimentos aí que fizeram com que você perdesse a sua rotina, uma quebra de rotina, né? Carta do caminho, carta do caminho, carta do buquê e carta do chicote, uma surpresa no seu caminho, uma surpresa não muito agradável, uma verdade reveladora, mas o tipo de verdade que fecha feridas, o tipo de verdade que traz uma resolução. A sua cura ela só começa depois dessa resposta, tá? E é uma resposta que você
de um assunto crítico que vai te pegar de surpresa, mas que rapidamente vai mudar essa situação para você, para melhor. Carta do chicote, que é a carta do buquê, me fala que nem tudo são flores. Nem tudo são flores, tá? Nada do que você vive hoje vai se curar enquanto você não entender um ponto, uma verdade, uma revelação sobre a sua atual condição de vida. Você está andando igual o cachorro, né? Atrás do rabo, né? Então, assim, existe uma busca pela uma verdade, uma busca de um entendimento do porquê que isso é assim, do porquê que isso é assado. E essa conexão, ela vai ser realmente resolvida. Olha, a carta do caixão. Carta do caixão. Aqui, presta bem atenção, tá? Aqui é o seguinte, eu já vou te preparar para a primeira lapada, né? Que a cigana vai mandar para você aqui. Existem algumas verdades na vida da gente que nos fazem refletir, né? Fazem a gente pensar, fazem a gente entender algumas coisas, querer entender algumas coisas, né? Mas existem outras verdades, existem coisas que a gente descobre que colocam o poder na palma da nossa mão. E é sobre isso que eu estou falando aqui. É sobre isso, é sobre você descobrir uma verdade, você ter uma revelação que vai fazer as coisas virem para a palma da sua mão, você assumir o poder, você ser o centro da situação e você assumir o controle das questões. A carta do chicote me fala de... O que a carta do chicote representa? Representa domínio, representação. Aquele que tem um chicote é o que manda. Aí você muda de lado. Você deixa de ser o oprimido e passa a ser quem realmente vai ser valorizado, porque você não tem nem personalidade para se tornar opressor. Desculpa. Tá? As pessoas querem até... como é que se diz, hein? Querem até colocar mais intenções em você, mas você não tem como ser ofendido desse jeito. Você não tem como ser atacado desse jeito. Porque você é uma pessoa de coração puro. Você é uma pessoa de coração puro, você é uma pessoa que gosta de todo mundo, você atende as pessoas até de graça. Você doa seu conhecimento, seu ponto de vista, para que você possa realmente fazer as coisas e as coisas clarearem, né? As coisas se clarearem de uma forma interessante. Então, presta bem atenção no que a espiritualidade vai trazer para você. Presta bem atenção nisso. Porque essa revelação vai botar o poder na palma da sua mão. E o pior cego é aquele que não quer ver. E aqui você está diante de uma finalização de uma situação fictícia na sua vida. Carta do buquê com a carta das flores, tá? Essa finalização aqui pode ser até um desencarne, tá? Pode ser um desencarne que vai fazer com que você assuma o poder de uma situação e seja revelada a você uma verdade. Sabe quando assim... Eu já botei carta para uma canceriana uma vez e ela queria fazer a carta para ver se ela assumia ou não o papel do pai dela numa empresa que ela só descobriu que era filha desse homem quando ele morreu. E aí o advogado entrou em contato com ela, porque nem a família dele sabia. E ele tinha deixado o controle de uma empresa para ela. Ele doou uma empresa para ela. Você sabe lá o que é isso? Você sabe lá? Você dá de cara assim, de repente, com essa verdade, uma pessoa desencarna, uma pessoa que você nem conhece, uma questão de herança, né? Uma questão de uma herança aqui. E aí é revelado uma questão de uma paternidade que bota um poder na sua mão. Isso aqui é um exemplo disso, né? Um beijo para você, não vou dizer seu nome, porque você é uma pessoa pública, né? De repente você se tornou uma pessoa pública, diretora de uma empresa grande, não vou te colocar em maus lençóis, mas você que está assistindo, com certeza você está assistindo, você sabe que eu estou falando de você. Então, existem assim questões, agora você vai querer ficar, também acontecer isso, né? Ganhar essa bolada repentina, por que não? Por que não?
Vai ajeitar a sua vida? Joga para o universo aquilo que você quer. E o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. A gente tem que parar, Câncer, de colocar limite nos nossos sonhos. Já que é para sonhar, vamos sonhar direito. Será que nem para sonhar você se permite realmente ir além daquilo que da sua realidade? Você sonha pequeno? Você deseja pouco? Você vai ter coisas pequenas e poucas, né? Existe uma necessidade de a gente expandir aqui e colocar o caminho da gente adiante. Agora que vem uma finalização com uma verdade que vai fazer você realmente trazer um movimento na sua vida, vai. E eu sinto assim uma conscientização. É uma verdade esclarecendo você de um poder consciente que você tem e que talvez você não esteja acessando. É o fim de uma miséria da porta da casa para fora. Uma miséria emocional, é o fim de uma miséria mental da porta da casa para fora. De um pensamento pequeno e mesquinho que você foi obrigado a se condicionar por conta de certas questões que você está vivendo. Mas essa verdade, ela também está ligada a alguma coisa prática, alguma coisa real, alguma coisa concreta, alguma coisa do seu dia a dia. O que você percebe que está escondido na sua vida? O que você percebe que você precisa descobrir e que seria uma verdade reveladora na sua vida, né? Porque a gente está falando de segredos. Nós estamos falando aqui de segredos. Então você precisa refletir naquilo que realmente você tem, não a esconder, mas a ser revelado para você, que vai trazer uma mudança. Olha, carta da casa, tá? Uma carta, uma segurança aqui, carta da árvore, ó. Segredo de família, né? Segredo de família. Será que você realmente é filho dos seus pais? Será que você não tem... se você desconfia que você foi adotado, né? Ou um padrasto seu desencarnou e ele era muito mais seu pai do que o seu pai verdadeiro, que ainda está vivo. Essa pessoa te traz muito acompanhamento. Existe aqui uma mudança na estrutura da sua vida com a revelação de uma verdade. Uma revelação de uma verdade. Faça a oração de São Bento. Né? Me fez lembrar que a oração de São Bento. Tem um trecho da oração de São Bento que diz assim: não me tentes por coisas vãs, beberás do seu próprio veneno. Entendeu? Porque aqui existe uma atmosfera de um engano. De um engano. Não chega a ser uma traição, mas chega a ser um engano, né? Cuidado para você não estar se auto-enganando com direção a uma situação, ó. Olha o esforço necessário. Carta da árvore. Era a carta que precisava, né? Porque a carta da árvore com a carta da montanha me fala do quê? De você tendo um esforço para realmente superar uma dificuldade e você estruturar algo dentro de você que poderia estar caótico e que poderia estar realmente muito debilitado, né? Essas cartas aqui, elas revelam que você ainda reage baseado num velho condicionamento emocional. Não, uma necessidade de você provar seu valor, um medo de rejeição, aquela coisa de você ser forte demais, de ter que ser uma marionete emocional, né? Existem aqui algumas questões e algumas verdades dentro da sua família. Dentro da sua família, a família imediata ou a sua família parental, de extensão, né? Por que você tem que ser sempre a pessoa que resolve tudo na sua casa, né? Enquanto as outras pessoas têm tempo para tudo, você não tem tempo para nada, né? Você tem que ter quase que ter um aplicativo para dizer para você beber água, né? Porque você não tem tempo nem para beber água, você não lembra que tem que beber água. Quando você lembra que tem que beber água, você já está rouco. Você já está rouco. Está engolir seco aqui, né? Então é aquela questão de você estar botando sempre as pessoas na sua frente. Tem coisas sempre muito mais importantes do que você na sua frente, né? Se você fosse fazer uma checklist de 1 a 10, quais seriam as coisas mais importantes da sua vida, né? Vou te dar aí 2 minutos para você pensar. 2 minutos é muita coisa, né? 2 segundos para você pensar. Isso é um exercício rápido que a gente tem que fazer. 10 coisas que são importantes para você. Pensa aí rápido, né? Olha como é que as verdades precisam ser reveladas na sua vida de uma forma prática, de uma forma direcionada. Conseguiu relacionar as 10 coisas que são importantes para você? As 10 coisas que
de forma nenhuma você pode deixar de viver, você pode deixar de cuidar, que você não viveria sem. Relacionou? Incluiu você? Em qual número você está? Ah, você nem se colocou entre essas 10? Tá vendo? Como é que uma grande verdade precisa vir na sua mente? Como é que você precisa realmente refletir nas coisas da sua vida? Porque esse poder precisa vir para sua mão. É disso que a gente está falando aqui. A gente está falando da revelação de uma verdade que vai trazer um poder para sua mão. Agora, se você não se acha importante para si mesmo, quem vai colocar você em primeiro lugar, Câncer? Aqui existe assim muito essa carta do caixão com a carta da árvore, me fala assim, olha, você está colocando fim em projetos da sua vida. Desculpa, você está colocando fim em projetos da sua vida. Você não está considerando importante as mudanças que você tem que ter na sua vida. Você tem uma estrutura. Você tem uma estrutura. A carta da árvore aqui, ó, me fala que você tem uma estrutura. Mas que a carta do caixão me fala de uma estrutura que precisa ser transformada. De uma estrutura que precisa ser trabalhada, que ficou obsoleta, que não está mais trazendo para você os resultados que você quer. Então existe uma necessidade aqui de simplificar a vida. E esse simplificar a vida fará com que você realmente chegue aonde você precisa chegar. Essa mensagem está ressoando com você? Está fazendo sentido para você? Você percebe que existem verdades que precisam ser trazidas à tona para você refletir e para um poder extrasensorial entrar em conexão contigo e você viver uma nova realidade, aqui você assumir o controle da sua vida, porque a carta da árvore me fala de árvore da vida, né? Me fala de árvore genealógica, ó. E a carta do chicote me fala do quê? De você assumir o controle daquilo que vai te dar o poder, assumir o controle daquilo que é real na sua vida e daquilo que não é real. Para que as coisas elas possam realmente florescer para você de uma forma magistral. Para que possam realmente ter as conexões que você quer. A árvore também me fala de uma estrutura sólida, me fala de crescimento lento, me fala de coisas que você não pode mudar, porque uma árvore depois de grande, quem é que vai mudar do lugar? Quem é que muda de lugar uma árvore dessa, gente? Tá vendo? Quem é que muda? Então é uma estrutura que você tem que transformar, podar, né? Colocar coisas em voltas e entenda muito bem, aqui você está lidando com uma sombra sua. Uma sombra. A carta da árvore também me fala de sombras no seu caminho. Me fala de um caminho estruturado, mas sombrio. Por quê? Porque quanto maior a nossa luz, maior a nossa sombra. Então você evoluiu já numa direção da sua espiritualidade. Você já atendeu os parâmetros da sua espiritualidade. Você já disse o sim na direção da sua espiritualidade em diversos pontos. E o que você mais precisa nesse momento? O que você mais deseja nesse momento? Não é entender as coisas como elas realmente precisam ser vistas e entendidas? Então existe aqui uma revelação. Uma revelação. É assumir o controle, porque quem cai com a carta da montanha na síntese é um vencedor de dificuldades. O seu esforço ele sempre é recompensado no último minuto. Sempre aos 45 do segundo tempo você consegue conquistar as coisas. Só que isso é extremamente cansativo para você. É extremamente debilitante para você. Existe uma necessidade aqui de uma expansão para você poder ir em busca dessa realização e dessa verdade. Existe aqui uma necessidade de um clareamento mental. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu continuo. Ou então eu não quero mais isso. Eu quero seguir adiante, tá? Parar de reagir emocionalmente condicionado a algumas situações. Você precisa de aprovação de quem nesse momento?
Você precisa seguir a que padrão? Que medo de rejeição é esse que você ainda tem? Entendeu? Então, você precisa estar preparado para essa verdade que vai vir na sua mão. E é uma verdade que vai acabar com uma ilusão sua. É uma verdade chocante, olha aqui, ó. Carta do chicote com a carta do buquê. Já mostrei essas cartas para você, tá? Aqui é um ponto crucial, tá? É quando você devolve o passado aquilo que não é mais seu. E aí o fluxo volta, tanto o fluxo financeiro quanto o fluxo espiritual, mental, porque a carta do chicote, né, são movimentos rápidos, bruscos, até violentos. Até violentos. Você não se imagina tomando certas atitudes, mas você precisa, tá? Esse bloqueio financeiro quase nunca é financeiro que você tem. Esse bloqueio geralmente é emocional. Por quê? Porque você não dá vazão e valor ao dinheiro como a pessoa que está do seu lado dá, né? Você se sente, sabe aquele ditado que diz assim, ó, ai, atrás de todo homem bem-sucedido e importante tem uma grande mulher, né? Uma mulher que doa a vida dela, doa o tempo dela, né? Doa o sagrado feminino dela. O que é o sagrado feminino, né? Nós somos túneis, nós somos portais entre o mundo físico e o espiritual. Nós trazemos almas para reencarnar. Isso é o sagrado feminino. Você imagina o poder que você tem. O poder que você tem, né? Então essas verdades, elas vão botar o poder na palma da sua mão, mas você tem doado esse poder para outras pessoas. Tem doado para essa pessoa que você vive, que é seu marido, que é seu crush, que é sei lá o quê, né? Mas que tem sugado de você a sua seiva poderosa. Olha como é que você é frondosa, né? Olha como é que você é o máximo de poder. Olha como é que você tem capacidade de verdejar, né? Olha isso, né? Olha essa carta da montanha. Só que aquilo que você tem de melhor, você doa para terceiros. E aí você finaliza. Você finaliza, tá? E de alguma forma, aí o que acontece? Você se cala para evitar um conflito, tá? E isso se torna, sem perceber, você uma marionete emocional. Entendeu? Uma marionete emocional de verdades antigas, uma marionete emocional de um presente difícil, onde você precisa realmente reverter certas questões para chegar no seu caminho com verdade e poder. Porque você pode fazer as coisas que você quer. Você pode realmente realizar as situações com muita possibilidade de sucesso e crescimento. Só que você precisa dominar essa verdade. Você precisa dominar isso que tem dentro de você. E sair desse medo, dessa especulação, tá? A espiritualidade quer entregar para você, quer tocar realmente na sua consciência. Quando você realmente entender como essas questões, elas afetam a você, tá? Ela afeta a você, essas verdades nunca são para o seu mal. E a sua vida ela só começa a mudar quando você olhar essa verdade de frente e assumir o seu poder. Parar de estar doando a sua seiva produtiva para terceiros, né? Para estabilizar a vida de terceiros. É onde você precisa acreditar em si para seguir adiante, tá? Para seguir adiante. Aqui você tem um caminho muito grande de prosperidade, de sucesso. Você ralou muito para chegar onde você chegou. Você se aborreceu muito para chegar onde você chegou. Você lutou sozinho, sozinha para chegar onde você chegou. Você construiu um império, vamos dizer assim, sem a outra pessoa do teu lado concordar. E é interessante que essa pessoa agora usufrui aquilo que você realmente construiu, usufrui aquilo que você determinou, aquilo que você estabilizou, não é mesmo? E aí você se tornou refém novamente de uma situação
que precisa ser finalizado, tá? Que precisa ser finalizado. Vamos ver aqui qual é o mestre da luz que realmente vai ajudar você nessa finalização. Olha, esse tá aqui também é da parte da cigana, tá? Você já sabe que o link para adquirir tá aqui. Eu gosto desse daqui, mesmo que eu não fosse oraculista, né, não trabalhasse com tarô, eu ia comprar esse aqui, sabe por quê? Porque eu tiro todo dia um dele, desde que ela me mandou eu tiro. Qual é o mestre de luz que eu preciso meditar hoje, né? O médico, Dr. Alain, ele falou que eu preciso meditar durante 10 minutos por dia, porque eu sou muito ansiosa e eu preciso botar o pé no freio da minha ansiedade, né? O canal dele é Dr. Alain Dutra, muito bom, tá? Muito bom mesmo. Olha aqui, ó. A liberdade eterna, Saint Germain, a liberdade. Olha aqui, o raio de Saint Germain rompendo o grilhão, rompendo as suas amarras, né? Medite imaginando exatamente isso, imaginando o mestre Saint Germain rompendo as correntes do tempo que estão amarrando você, fazendo com que você arraste certas situações, né, de uma forma indevida, fazendo que as coisas se processem de uma forma negativa e fazendo com que você tenha prejuízos em cima de prejuízos, aonde não dá mais para você viver assim, né? Então digite aqui nos comentários: eu me libertarei, a verdade virá na minha mão e com o poder de me libertar. Eu me libertarei, a verdade virá na minha mão com o poder de me libertar. Porque a chama violeta é a chama da expansão da sua consciência espiritual que Saint Germain precisa trabalhar, que você precisa trabalhar. Você conhece as 301 afirmações de Saint Germain? Né? Faça essa meditação todo dia, né? É nisso que eu estou meditando todo dia. Eu tiro um mestre de luz e aí medito numa das 301 afirmações, né? A primeira, que eu já até decorei, é: eu sou ressurreição e a vida, né? Então é só você digitar assim no Google, 301 afirmações de Saint Germain. Você não vai pagar nada para ter essa informação, você não tá, assim como você não está pagando nada para ter esse vídeo, mas você está encontrando as respostas, que as verdades que vão vir na sua mão vão te dar o poder de você tomar decisões de uma forma autônoma, o poder, entendeu? De você olhar-se no espelho e dizer: eu sou um canceriano capaz, eu sou uma canceriana capaz. Eu posso tomar as ações, atitudes decisivas no meu caminho, para eu chegar aonde eu preciso chegar, para viver aquilo que eu preciso viver, né? Porque existe aqui uma questão de uma evolução. Você está subindo um lado da montanha e outras pessoas estão subindo também. Quando você chegar nesse topo aqui, haverá um encontro de almas, né? Haverá um encontro de almas. Se você está solteiro, solteira, é aqui que você vai encontrar a sua parceria, que não vai ser baseada apenas em uma atração física, né? Porque nesse mundo high-tech que a gente está vivendo, tudo é físico, né? Tudo é emocional, não é mesmo? E uma outra coisa que eu vou falar para você, se você é casado, você vai forçar essa pessoa, ou você tem um relacionamento, você vai forçar essa pessoa a evoluir também, porque são as nossas mudanças, elas não mudam apenas a nós mesmos. Elas mudam o funcionamento energético daquilo que está girando ao nosso redor. Te dar um exemplo claro, tá? Eu tô ali com a minha janela fechada. É uma janela bem clara, né? Mas ela tá fechada, tá? Então tá tudo girando com essa janela fechada. O momento que eu abro a janela, as coisas vão girar a partir dessa interação com essa janela aberta. Aí eu vou ouvir, vou ser afetada pelos sons externos, a luz que vai entrar, né? Então muda as condições. Quando nós assumimos o risco da mudança, a carta do chicote, nós temos surpresas rápidas, imediatas, e depois as surpresas vão se aumentando
vão se estruturando e se transformam numa fortaleza de iluminação, mas a gente tem que tentar. A gente tem que dar o primeiro passo para seguir justamente onde você quer. Agora, com o oráculo da Cigana da Estrada, a gente vai ver qual é o primeiro passo decisivo que você deve tomar em direção da descoberta dessa verdade que vai te trazer o poder. Tá? Qual é o primeiro passo? Tá? Existem verdades pessoais, verdades... você tem a sua própria verdade. Inclusive você tem o povo cigano, né, na sua vida. Ó, a carta das cinzas, ó. Carta das cinzas. O que a carta das cinzas vem falar aqui para você? O que é a carta das cinzas? Né? As cinzas são o resultado de algo que se queimou. Algo que passou pelo fogo. Então tá vendo como é que você tem que destruir um padrão negativo, um padrão kármico, um padrão que se estabeleceu na sua vida, tem que virar cinzas, tem que virar pó. Você não pode perpetuar isso no seu caminho. A carta da roda da fortuna. Tudo muda ao seu redor. A única coisa que não muda, meu amor, é que tudo vai mudar. Você está em plena mudança. Essa carta das cinzas com a carta da roda da fortuna me diz assim, ó. Poxa, Câncer, pode confiar. Que as atitudes que você vai tomar irão mudar a sua vida para melhor, tirando daquilo que não tem que mais estar no seu caminho. Tirando as ervas daninhas, né? Tirando as ervas daninhas, tirando aquilo que está só ocupando espaço. Tirando o mato da sua vida, né? E ó, carta do coração. Corações entrelaçados, né? Essa imagem é muito bonita, mas se você prestar atenção aqui, ó, o coração tá sangrando. Tá vendo aqui? O coração tá sangrando. Então tem um preço que a gente tem que pagar. Sempre tem um preço que a gente tem que pagar. Sempre tem uma situação negativa que a gente tem que lidar e que afeta o nosso coração, afeta nossas emoções. E a gente precisa aprender a lidar com isso, ou então, a gente vai viver sempre no negativo. E não é nisso que a gente quer vibrar. A gente quer vibrar no positivo, para que esse positivo possa chegar realmente adiante e ir com uma manifestação de verdade no nosso caminho. Então preste atenção em tudo isso, porque a espiritualidade ela está te trazendo revelações. E essas revelações irão trazer uma conscientização para você com muita verdade e muito amor. Tá? Muita verdade e muito amor. Você tem um poder muito incrível que você não está acessando. Você não está acessando e você precisa realmente trazer uma mudança. Uma mudança, tá? Lembre-se, se você focar na sua consciência e você entender que você tem que deixar de ser uma marionete na mão de alguém, você vai ter sua vida financeira também destravada. Síntese da leitura. Síntese dessa leitura. Né? Mensagem geral dessa leitura aqui. O que essa leitura realmente quis dizer para o canceriano? Digita aqui nos comentários. Eu permito minha alma seguir livre. Eu permito minha alma seguir livre. Joga para o universo aquilo que você quer. O universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Ó, a carta da águia. Veja de uma perspectiva mais elevada. A águia, ela é símbolo de sabedoria também, né? E de visão além do alcance. Porque ela, lá do alto, ela tem uma visão muito aguçada. Ela vê a presa dela, né? E ela ataca de uma forma certeira. Muito certa mesmo. Então, o que a espiritualidade está falando para você? Ó, aqui tem um terceiro olho, né? Aqui, ó. Tá vendo? Trabalhe o seu terceiro olho. Dignifique a sua verdade. Para você poder ter a espontaneidade daquilo que você realmente deseja no seu caminho. Para você ter a manifestação de fé no seu caminho. E para você seguir adiante no seu caminho. Existe um poder que você precisa realmente trabalhar. Esse poder, ele vai levar você a uma expansão e a uma espiritualidade pura que você não está entendendo que você tem. Entendeu? Então, existem verdades que chegam na nossa vida que nos fazem refletir.
E existem verdades que elas colocam o poder na palma da nossa mão. Entendeu? E é sobre isso que eu estou falando. Sobre uma revelação, um enxergar de uma verdade na sua vida que vai te trazer uma cura e um poder pessoal. Porque nada muda se a gente não mudar. E isso aqui vai muito além de você descobrir se seu marido está te traindo, se seu filho está mentindo para você, que a sua sogra não gosta de você, que o seu vizinho fala mal de você pelas suas costas. Nada disso vai se importar quando você tiver tomado posse dessa verdade na sua vida. E você vai chegar realmente onde você quer. Porque tem revelações que nos fazem refletir, mas tem verdades, entendeu? Que colocam o poder na palma da nossa mão, tá? E a grande verdade é que a gente tem um encontro marcado toda sexta-feira às 18h30 e eu não quero perder a sua companhia, por isso já ativa o sino, se inscreva, ative as notificações, tá? Deixe seu joinha nesse vídeo e um comentário sobre o que você achou dessa leitura. Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Opchar.